Eu quero agradecer a participação de todos que estão acompanhando agora. Muito obrigado pela participação de cada um. E nós estamos aqui mais uma vez, eu aqui na CIA, né? Nessa tarde de terça-feira, dia 16 de agosto de 2022, para falar de um assunto que é muitíssimo importante, né? Que é acessibilidade e comunicação em Libras. E dizer para vocês que essa live está sendo realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Americana, em parceria com a Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos e a Associação Comercial e Industrial de Americana. O projeto da apresentação dessas palestras foi iniciado desde junho com o objetivo de propagar informações sobre as questões dos direitos da pessoa com deficiência. Este evento está sendo gravado e será disponibilizado no YouTube do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? Daqui do município de Americana. E para quem não me conhece, eu sou o Mário, sou conselheiro municipal da pessoa com deficiência aqui no município, represento a Secretaria de Saúde, sou funcionário público de Americana e trabalho no Conselho Municipal de Saúde, tá? Tenho estatura média, sou branco, cabelos grisalhos, olhos azuis, estou vestindo uma camisa vinho, estou de blusa, né, que está um pouquinho de frio, uma blusa preta. Gostaria de agradecer o nosso intérprete de Libras, Murilo. Obrigado, Murilo, pela sua participação. Murilo é um garoto que tem ainda 14 anos de idade. Muito obrigado por estar conosco, Murilo. E vamos à descrição dele também, né? O Murilo é um rapaz de cabelos pretos, estatura média, é um menino, igual eu falei, está usando uma camiseta preta e um fundo branco. Obrigado, Murilo. Também está presente a nossa conselheira municipal da pessoa com deficiência, a Estela Fonseca, que ela é representante da CIA. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Mário, boa tarde a todos. Já agradecendo a presença de vocês, Murilo, a nossa palestrante Valquíria, a Beatriz, que eu estou enxergando aqui. Obrigado pela presença. É uma rica oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Estela. Beatriz, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação. Olá, boa tarde a todos, a todas. Sou Beatriz, diretora da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana. Sou psicóloga, formada em Ciências Sociais também, servidora pública de carreira. E hoje eu estou representando a secretária, Juliane, que está em férias, por isso ela não pôde estar aqui hoje com vocês. Então, é uma satisfação ter essa iniciativa do Conselho. Então, para me descrever um pouquinho, eu sou uma mulher, 43 anos, branca, com os cabelos loiros com mecha, né? Estou com uma blusa estampada em azul, aqui no fundo, atrás de mim, uma parede branca, com um quadro, com uma paisagem. E assim, uma iniciativa, então, do Conselho, essas palestras, e que tem trazido o tema, né, dos direitos da pessoa com deficiência à tona, e que tem sido de muita importância. Né? Cada uma das ações aí propostas e que a gente tem abraçado com muito carinho, né, apesar de todas as dificuldades em fazer cada um dos temas das áreas aí serem impulsionados, né, porque os desafios são muito grandes diante das políticas todas públicas de atendimento, né, e de todos os parceiros que têm aí se disposto a dar vazão a essa temática toda. Então, queria, em nome da secretária, agradecer, né, ao Conselho, a nossa palestrante, que está aqui hoje voluntariamente, muito obrigada, né, aos parceiros aí todos, a CIA, ao Murilo, que está aí fazendo toda a nossa tradução, e os nosso assim, carinho pelo ótimo trabalho que tem sido realizado aí nessa parceria prestimosa, né? O Conselho é o mais jovem vinculado à Secretaria, que nós temos 8 conselhos vinculados aqui, é o mais jovem que está com um gás muito grande
para trazer as temáticas dos direitos da pessoa com deficiência para o lugar que precisa ocupar mesmo na sociedade. Então, estamos juntos nessa jornada e gratidão aí pelas ótimas ideias, bom trabalho que vocês têm realizado, viu? Estamos à disposição para o que for necessário aí, que é do nosso interesse, que a temática seja abordada da forma adequada e que todas as ações sejam realizadas, para melhor atendimento dos direitos da pessoa com deficiência. Eu não vou poder ficar até o final, eu tenho uma outra agenda, mas quando eu puder, eu vou ficar aqui acompanhando. Obrigado, Bia. E continuando agora as apresentações, então a nossa palestrante de hoje, né, a Valquíria Fabiani, que é pedagoga com certificação de proficiência em Libras, reconhecido pelo MEC, integrante da Associação dos Surdos e Intérpretes de Americana e Região, e atualmente trabalha na Prefeitura Municipal de Campinas. Boa tarde, Valquíria. Muito obrigado pelo convite e seja bem-vinda. Uma boa tarde, Mari, boa tarde a todos. Fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Valquíria, tenho 43 anos, sou uma mulher branca, cabelo castanho escuro, olhos castanho, estatura média. Estou com um vestido preto e atrás a parede verde. Eu quero agradecer, né, pelo convite, agradecer ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, dizer que eu fico muito feliz porque a Americana acho que conquistou esse espaço, né, que há muito tempo a gente vinha reivindicando, né, para ter o Conselho em Americana. Então, assim, eu acho que é de grande importância. E essas palestras, né, algumas que eu participei, eu vejo quanto é importante a gente estar discutindo esses temas junto com representantes daí da cidade. Agradeço a Secretaria, né, dos Direitos Humanos, que a gente costuma dizer, né, a pessoa com deficiência, ela está inserida em todas as secretarias, né, assim, ela precisa do atendimento de todas as secretarias. E que a gente consiga trazer mais representantes de outras secretarias também para essas palestras, que eu acho que é muito importante. Como não está assim num bate-papo, né, agradeço a Estela, o Mário, todos que entraram em contato, sempre que precisar vou estar à disposição, que eu acredito que a gente tem muito a contribuir e muito a aprender, né, com cada um. E, como eu falei para o Mário, esse tema é um tema muito amplo, né, que se a gente jogar ele assim no geral. E outra coisa, né, que eu falei, na nossa palestra ficou em dúvida, ia ter intérprete, não ia ter. Quero agradecer muito ao Murilo, porque eu falei, não tem como a gente falar da questão da acessibilidade de Libras sem ter um intérprete. Então, assim, é muito importante que em todos os eventos tenha o intérprete, né. Muitas vezes a gente vê os surdos não participam de muitas coisas porque eles falam não tem intérprete, né? Como que eu vou participar? Então a gente precisa ter essa iniciativa de oferecer, né, essa acessibilidade. E sendo do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, não esqueçam disso. Valorizo muito e estou muito grata ao Murilo por ter essa disposição aí de estar fazendo a interpretação sozinho, que também não é fácil, né? E eu falei, eu não consigo falar e fazer os sinais ao mesmo tempo, porque senão, hora eu estou só sinalizando, hora eu só estou falando. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão. Eu vou estar falando um pouco, vocês também podem parar, perguntar, tá bom? Eu atuo já há 22 anos, né, com surdos, e a gente vê que tivemos várias lutas, várias conquistas, né? Mas ainda falta muita coisa em questão da acessibilidade e inclusão, né, na questão da comunicação. A gente vê o quanto a comunicação em Libras, ela propicia, né, uma melhor compreensão entre surdos e ouvintes, né? E é preciso dar essas condições de acesso, né, possibilitar essa interação, né, da comunidade surda. E a gente realmente tentar entender quais são esses desafios, essas necessidades que os surdos enfrentam, né? Porque assim, há muitas barreiras de comunicação que eles enfrentam no dia a dia,
E a Libras, ela deve ser ofertada, né, em vários lugares, tanto na área da educação, saúde, segurança, lazer, né, e ela é uma língua reconhecida já desde 2002, 20 anos já que a lei foi reconhecida, e a gente vê que essa questão da acessibilidade ainda está sendo vista como um favor e não como um direito, né? A gente tem que sempre lembrar que não é um favor, é um direito, né, do indivíduo surdo, é um direito. E ele deve ser entendido como um direito. Na contratação de profissionais intérpretes de Libras, profissionais qualificados, a gente vê muito que fala assim, não contrata porque tem um custo, é bem complicado para a gente ter, não tem o profissional, mas precisa pensar dentro do município o que pode ser feito, o que é possível ser feito, o que cabe ao poder público, o que cabe ao poder privado. Porque hoje a gente vê a dificuldade tanto no poder público quanto no poder privado. Os surdos, assim, nos procuram em várias situações, né? Se eu for falar aqui, todas as situações que a gente é solicitado no dia a dia para acompanhar o surdo, são muitas situações. E essa falta de comunicação, ela causa, assim, vários transtornos, né? Muitos lugares, às vezes, não aceitam o intérprete de Libras, às vezes vai numa consulta médica e o médico, às vezes, não deixa o intérprete entrar, ou uma chamada de vídeo, de repente, o surdo faz essa solicitação por vídeo para a gente fazer a interpretação e o local não aceita. Então, assim, é uma luta constante, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que essa questão, né, da acessibilidade é um direito. E a gente precisa mesmo orientar para que o surdo saiba dos seus direitos, como cobrar e onde cobrar. E a família também, né? Porque muitas vezes essa família também não sabe qual é o direito, como cobrar, onde cobrar. Então, assim, é muito importante esse contato, né? Porque eu falo assim, a gente tem sempre que pensar qual é o meu direito e qual é o meu dever. Eu, como profissional da educação, como intérprete, qual é o meu direito e qual é o meu dever? O cidadão surdo, qual é o seu direito, qual é o seu dever? A família. Então, é uma junção de pessoas para que realmente a gente consiga avançar, né, nessa questão da acessibilidade. E os impactos causados pela falta de acessibilidade, né, em questão da comunidade surda, é muito grande. Basta, assim, nós que somos ouvinte, pensar como seria se eu fosse em todos os lugares e não conseguisse me comunicar, né? A gente fala da questão da Libras, mas vamos supor uma pessoa que seja em outro país e não sabe inglês e está tentando se comunicar, não sabe, não vai ser compreendido, não vai conseguir compreender as pessoas. Então, eu vejo muito os surdos em muitos lugares, é assim que eles se sentem, né? E por ser uma deficiência, assim, que não é muito visível, muitas pessoas acabam errando na questão assim, é surdo, põe um aparelho, ele vai ouvir, escreve porque ele vai ler, se ele não conseguir falar, ele vai escrever, mas tem muitos surdos que têm muita dificuldade em leitura e escrita da nossa língua portuguesa. Né? Então, a primeira língua dos surdos é a Libras, o português é uma segunda língua. Então, uma não anula a outra. Né? Então, é importante o surdo aprender o português, que, né, ele está na escola para aprender, mas é importante a acessibilidade na língua dele, que é a Libras. Né? E uma pergunta que a gente sempre faz, é o surdo que tem que se adequar à sociedade, né? Ou a sociedade que precisa oferecer comunicação acessível, né? Porque a gente está sempre o surdo que tem que se adequar. Se ele vai em um lugar, ele que tem que pensar em levar um intérprete, ele tem que pedir um favor para o intérprete, ajudar ele para ir no banco, numa consulta, fazer um boletim de ocorrência, em várias situações. E aí é onde está um erro, porque assim, se há um direito,
ele tem que saber cobrar por esse direito, né? Ele não é pedir um favor, depender da boa vontade de um intérprete acompanhar, né? Porque a Libras é uma língua, a questão do profissional, né? O intérprete de Libras, que tem a lei, né, que foi reconhecida, que regulamentou a profissão, que é de 2010. Então, os locais têm que se preocupar com essa questão da acessibilidade, com formar mais profissionais, com ter esses profissionais intérpretes de Libras, como conversei com o Mário, né, hoje, um pouco, né, de manhã, a respeito das pessoas falarem assim, mas é impossível ter intérprete em todos os locais. Sim, é impossível ter intérprete disponível em todos os locais, em todos os horários, né? Mas em alguns locais estratégicos tem que ter, em alguns locais principais precisa ter. Em alguns municípios já tem a central de Libras, a central de intermediação de Libras, a CIL. Então, atendimentos que podem ser feitos, né, por vídeo, atendimentos que precisa ser presencial, onde o surdo pode ir agendar esse atendimento, ver a disponibilidade de intérprete para acompanhar ele nos serviços públicos. Só que isso demanda de vontade política realmente de fazer do município, né? De buscar outros municípios que já têm e ver como é que foi implantado isso. Né? Então, a Americana é uma cidade que tem potencial para isso. E os surdos, assim, eles precisam disso, as necessidades chegam para a gente e isso precisa ser levado adiante, né? E eu acredito que através dessas discussões como essa que nós estamos tendo aqui, podem surgir muitas ideias, né, de pessoas que já estão em atividade, que de repente pensam, olha, dá para a gente fazer isso, né, vamos ter ideias, vamos cobrar, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência tem esse poder de ajudar, né, essas pessoas com deficiência. A associação, né, que é também muito importante, que eu sempre falo, os surdos precisam participar da associação, dessas discussões, né, porque nada melhor do que a gente ouvir, né, as experiências dos surdos, né, porque eles é que vivenciam, eles que passam essas dificuldades, então, assim, ouvir eles, né, qual é a dificuldade, o que precisa ser feito, né, a gente precisa estimular eles a participar mais ativamente da comunidade surda, das associações, incentivar eles a irem nos locais e exigir o intérprete, porque é garantido por lei. Né? Mudar isso, em vez deles virem procurar um intérprete para acompanhar, pedir esse favor, eles irem nos locais e realmente mostrar a lei. Eu preciso ser atendido, eu preciso de um intérprete, né? Então, acho que a partir daí, essa cobrança, de começar a realmente cobrar, porque senão fica tudo muito fácil, o surdo vai no médico, ele já leva o intérprete, o surdo vai fazer um boletim de ocorrência, ele já leva o intérprete, e aí está tudo muito fácil, tudo muito simples, né? E está caindo tudo em cima dele, do próprio indivíduo surdo, é ele que tem que resolver, né? É ele que tem que buscar a solução, então, eu acho que são algumas coisas para a gente pensar. Valquíria, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu vi aqui no seu currículo que você é especialista em livros, né? Sim. Você poderia contar para a gente quando que começou esse movimento de comunicação em Libras, essa luta dos deficientes, né, dos surdos, faz muito tempo, quando se iniciou? Você pode fazer um breve histórico de quando se iniciou isso? Então, como eu disse, a regulamentação, né, da Libras é 2002, mas se a gente for pensar na luta da comunidade surda, é bem antiga, né, que daí a gente teria que voltar lá atrás, assim, explicar, né, toda a história, né, mas assim, a partir do momento que ela foi reconhecida, que começou a ser cobrado mais, né, porque a gente vê a lei de cotas, que é uma lei antiga, se eu não me engano, ela é de 1996, mas era uma lei esquecida que começou
a ter mais contratação a partir do momento que o Ministério, né, do Trabalho começou a investigar e a multar, né, a multar as empresas que não estavam cumprindo a lei de cotas. Então, é uma luta já antiga, Mário, não é assim recente, né? Há 22 anos que eu comecei o trabalho com surdos, né? Que foi em 2000, no ano de 2000. E você vê, a Libras foi reconhecida em 2002. Nessa época que eu comecei a Libras, comecei a me envolver com a comunidade surda, a maioria deles não tinha um emprego, eles vendiam no semáforo, nas ruas, vendiam pano de prato, agulheiro, caneta, chaveiro, né? Porque as empresas não davam oportunidade para eles, né? Questão de escola, a maioria desses surdos na época eram de classe especial. Quando as empresas começaram a contratar, a gente viu o quanto a maioria deles não tinham nem o ensino fundamental. Não tinham nem a 4ª série, porque o histórico deles era de educação de classe especial. Nós tivemos que sabe, se organizar, conseguimos, junto de alguns vereadores na época, uma sala onde eles fizeram do 1º ao 5º ano, na Prefeitura de Americana, e depois conseguiram fazer o ensino fundamental médio pelo Estado. Mas, assim, tudo com muita luta, né? Hoje, a gente vê que mudou bastante, né? A nível, vamos pensar, educação, né? É direito do surdo ele ter o intérprete de Libras, o professor bilíngue e o instrutor surdo. A maioria dos municípios só disponibiliza o intérprete de Libras. O município de Campinas já tem os 3 profissionais, o instrutor surdo, professor bilíngue e intérprete de Libras. Isso está garantido por lei, mas, assim, na maioria dos municípios não tem, é só o intérprete de Libras. Então, assim, se a gente for pensar nessa luta, ela é antiga, né? Mas pensar, assim, de quando eu comecei, que a gente vem lutando, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Então, assim, o que a gente vê é que o que falta também um pouco, que eu falo da comunidade surda, é se unir. Porque às vezes tem um pouco assim de divisão, né? Surdos que sinalizam, surdos que têm oralidade, surdos que não usam Libras, usam aparelho, deficiente auditivo, surdo. E eu falo assim, todos são surdos, mas têm necessidades diferenciadas. Por quê? Porque dentro desse universo da comunidade surda, nós temos a diversidade também. Os surdos não são todos iguais, né? Os surdos, eles têm necessidades diferentes também, né? Então, assim, como você falou dessa histórico, né, dos surdos, da Libras, ela é antiga, e se eu fosse falar aqui, né, da parte do início, desde o início, é muita coisa. Tá. Você falou aí várias vezes, você citou surdo, você citou se referir usando o termo surdo. Eu, particularmente, assim como várias pessoas que eu conheço, sempre teve a palavra surdo como se fosse uma forma ofensiva, né, de tratar. E aí a gente falava de uma forma carinhosa, deficiente auditivo, alguma coisa assim. É normal, não é ofensa, é surdo mesmo que se refere, né? Sim, não é correto falar surdo e mudo, né? Porque o correto é surdo, né, ou pessoa com deficiência auditiva, né? No caso, surdo, aquela pessoa que, né, se identifica, ela tem uma identidade surda, ela participa da comunidade surda, mas nós temos também os deficientes auditivos, que são pessoas que nasceram ouvinte, perdeu a audição, né? Ou por causa de algum problema de saúde, até mesmo devido à idade, né? Então, cada pessoa vai ter uma necessidade, vamos supor, deficiente auditivo, usa aparelho. Muita gente fala, por que a maioria dos surdos não usa aparelho auditivo? Porque para ele, o aparelho auditivo, ele não escuta, ele tem surdez profunda, então o aparelho auditivo para ele não tem utilidade. Mas nós temos surdos, né, crianças que já nascem, já são encaminhadas para fazer um implante coclear. Aí já é um outro trabalho. Então, assim, dentro da surdez, nós temos essa diversidade.
Então, nós temos surdos sinalizados, surdo oralizado, surdos bilíngue. Então, assim, surdos conseguem fazer leitura labial, né? Então, o correto é surdo, não é ofensivo. Não é ofensivo. Pelo contrário, eles se identificam mesmo, eu sou surdo, pertenço à comunidade surda, mas o termo correto, surdo ou pessoa com deficiência auditiva. Obrigado. Eu acho que é uma dúvida que acho que a maioria das pessoas tinha, né? A diferença entre, né, o deficiente auditivo e o surdo. Eu gostaria só de estar cumprimentando aqui a conselheira Dorilei, vice-presidente do Conselho, que está presente, está acompanhando a live. A Mari, eu acho que ela conseguiu entrar, que é a presidente do Conselho, tá? Muito obrigada por estar participando com a gente. Se tiver alguma pergunta para o Dorilei, Mari, pode falar, fica à vontade. Mas acompanhando, tá? Registrar a presença aqui da minha filha, Mariana Miranda, que é estudante de pedagogia, que também é amante da causa, aí, né? Muito obrigado por estar assistindo. Estela, alguma pergunta? Sim. Vou perguntar para a questão da formação as universidades implantaram a Libra como disciplina, né? Isso está acontecendo? São algumas faculdades, alguns cursos só da área, ou isso já está dentro mesmo da grade, né? Das disciplinas, tanto para a escola normal, que é até o nono, né? E até a universidade, que a gente ouve dizer que tá, né? Que é uma obrigatoriedade. Isso tem fundamento? É isso mesmo, Valquíria? Então, tem um decreto de 2005 que fala, né, da obrigatoriedade no ensino superior, né, em alguns cursos de graduação, licenciatura e bacharelado, que precisa ter a disciplina de Libras, né? Eu não sei falar assim a quantidade de horas, né, mas tem a disciplina de Libras, sim. Não são todos os cursos, né? Agora, do ensino fundamental e médio, o que nós temos em alguns municípios são as escolas polo, onde tem a disciplina de Libras, né? Só que ainda não está em todas as escolas, não, né? A questão da disciplina de Libras. Nós temos um curso de letras Libras que não tinha, porque antigamente tinha o ProLibras, que era o exame que certificava a pessoa, né, com proficiência em Libras, reconhecido pelo MEC, que é o exame que eu tenho, né, que eu fiz em São Carlos. E esse exame não tem mais. Então, tem a Faculdade de Letras Libras, né, que é para a pessoa que queira se especializar nessa área mesmo de Libras. E nos outros cursos, né, vamos para pedagogia, educação física, psicologia, e alguns estava como opcional, uma disciplina opcional, e outros cursos a disciplina obrigatória, como carga mesmo horária de disciplina. Entendi. Não, a minha pergunta até é porque é difícil você aprender a língua dos sinais, porque eu percebo que, assim, existe o abecedário, né, da língua dos sinais, depois a formação da frase, e isso é difícil aprender. As famílias, normalmente, que têm o surdo em casa, ela vai para a escola, vai para algum curso, ou aprende assim, porque eu sei que tem aplicativo também. Como é que é isso? É difícil para uma pessoa comum ir aprender a língua dos sinais? Então, eu costumo dizer, né, porque a Libras ela é uma outra língua, né? Então, tem pessoas que realmente têm dificuldade para aprender uma outra língua, como a Libras, o inglês, qualquer outra língua, né? Eu costumo dizer, há 22 anos que eu comecei e estou aprendendo ainda Libras. Mas isso não é para desanimar, não. É para mostrar o quanto a gente tem que estudar e continuar estudando. Porque depende muito do contexto onde eu vou interpretar, onde eu vou atuar, muitos sinais, muitas palavras assim novas. Com a pandemia, nós tivemos que aprender sinais novos aí com a pandemia, né? Então, assim,
a gente vive estudando, né? Então não tem como a gente falar assim, olha, agora estou sossegada, eu já aprendi tudo de Libras e vou ficar de boa. Não dá, né? Não dá. E assim, é lógico que quando você inicia um curso de Libras, né, você também vai ver se você se identifica, se você tem facilidade, porque exige muita memorização, coordenação, né, são vários fatores, porque é uma outra língua com estrutura própria, a Libras, né? A Libras, ela não é a estrutura do português, ela é diferente, ela tem uma estrutura própria, né, como qualquer outra língua. E, assim, essa dificuldade varia muito. Tem pessoas que começam o curso, sabe, conseguem desenvolver muito bem e adquirir uma fluência em pouco tempo, vamos supor, 1 ano, 2 anos. Tem pessoas que ficam anos e não conseguem, né? Então, eu falo que tem que gostar muito, porque vai exigir muito dessa pessoa, né? Então, não é, assim, uma coisa fácil, simples de aprender, né? É a questão da família. A maioria das famílias hoje mudou um pouco, tá? Mas pensando nesses surdos que hoje são adultos, a maioria da família não sabe conversar com eles, não sabe Libras. E então, assim, é muito difícil que a gente vê assim, o quanto eles se sentem isolados até dentro da própria família. Porque eles falam assim, encontros de família, eles dão risada, estão conversando, e muitas vezes ele se isola, ele começa a não querer participar mais, às vezes começa a ficar um pouco agressivo, né, e a família não saber lidar, e tudo por uma falta de comunicação. Então, o que a gente aconselha é a família, né, quando tem filho surdo, aprender a Libras. Aprender a Libras para ter essa comunicação. Quando você tem contato com uma criança surda que já sabe a Libras, né, desde pequeno, a gente vê o quanto ele avança como um ouvinte do que aquele surdo que ficou e foi aprender a Libras lá com 14, 15, 16 anos, quando começou a ter contato com amigos surdos, né? Então, privar o surdo, né, de aprender a Libras é muito complicado. Então, essa família, ela precisa de orientação. Muitas vezes a orientação que ele tem já é colocar o implante, colocar aparelho, às vezes gastam dinheiro aí com aparelho, com tanta coisa que muitas vezes não vai trazer esse retorno para aquele aluno, né, para aquele filho, né, no caso surdo. Então, eu acho que precisa realmente ver cada caso, o que precisa, o que vai ajudar. A gente vê assim que está tendo muitos surdos que estão sendo implantados, mas mesmo assim tem que fazer o acompanhamento, né? Não é um simples, faz o implante, já está ouvindo, já está normal, como as pessoas falam, né? Ele não deixou de ser surdo, ele fez o implante, mas ele não deixou de ser surdo, né? Então, assim, essa questão da Libras que você perguntou, Estela, é algo que eu incentivo, eu acho assim que precisa já começar nas escolas, porque assim, se você tem um aluno surdo, mas as outras crianças também faz aula de Libras, esse aluno ele não fica tendo comunicação só com o intérprete, só com o professor. Ele consegue ter comunicação com os amigos da sala, né? Dentro da escola, eu acho que todos, desde o inspetor de aluno, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, eu acho que é um curso que tem que ser oferecido, né? Pode ser utopia, mas eu acredito muito que isso é possível. Em algumas escolas polo, a gente vê que acontece isso. Então, isso deveria se expandir para todos e ser realmente obrigatório ter essa disciplina de Libras, né? Porque se tem o inglês, por que não Libras? Né? Então, e com isso, é lógico que numa sala, se tiver 30 alunos que estão fazendo Libras, se 2, 3 dessa turma realmente se interessar e se aprofundar, nós vamos ter mais profissionais nessa área para atuar, né? Nós temos como exemplo aí o Murilo, 14 anos, então assim, eu não sei em que momento ele começou a aprender a Libras, com que idade ele começou, né? Então, assim, não são todas as pessoas que vão ter essa fluência, que vão aprender, que vai se tornar um intérprete, mas pelo menos vai ter uma base, vai saber como lidar, como encontrar um surdo, sabe? Uma base para realmente lidar com o surdo, né? Eu acho que é muito importante. Até porque, para o surdo, é a porta da inclusão, né?
como para o cadeirante tem que ter a rampa, tem que ter, né, o acesso, para o surdo, para a comunidade surda, a Libra é o contexto inicial para que ele se sinta inserido na sociedade, né? Então, é como você falou, se o inglês, né, que nós falamos que é a língua universal aí, né, a primeira, enfim, nós temos que batalhar também para a Libra ser inserida, né, Valquíria? Sim, sim. Eu acredito, estou vendo o Murilo aí, essa facilidade, nossa, lindo, emocionante, né? Porque 14 anos já está nessa questão, né? Até depois a gente perguntar para ele quando que ele começou, né? Porque realmente é difícil. Eu falo até por mim que eu fiz o curso de Libras na PAI, né? Com a professora Iracema, até a trato de professora até hoje, mas você tem que ficar lendo, que quando você vai para uma comunidade de surdo, por exemplo, no evento, as minhas pernas começam a tremer, as minhas mãos tremem, porque você fala, não, eu nem vou falar, porque eles vão falar, o que é isso, né? Então, é difícil realmente você memorizar o abecedário, os sinais. Eu gravei alguns que está dentro do meu cotidiano, que é trabalho, né? Dificuldade, difícil, né? Pai, mãe, mas é realmente complicado. Mas eu vejo a importância, principalmente agora você falando, que é a inclusão dessa comunidade, com certeza. Oi, Estela. Sim, sim. É bom até estar registrando aqui, eu até ia pedir para a Beatriz, para a Bia, se ela ainda estiver nos acompanhando, né, que ela falou que tinha uma outra agenda, registrar que, inclusive, que é americana, né, por iniciativa do nosso Conselho Pessoa com Deficiência e da Secretaria de Direitos Humanos, a gente conseguiu, né, a Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência disponibilizou para a americana recentemente, eu acho que está em andamento ainda, um curso de Libras, né, gratuitamente. E engraçado, Valquíria, que nós colocamos o link de inscrição no site da prefeitura e rapidamente as vagas foram preenchidas. Então, assim, em outros tempos, se disponibilizava um curso desse gratuitamente e, às vezes, ficavam procurando pessoas para fazer o curso porque não tinha interessado. Hoje, a Secretaria Estadual disponibiliza esse curso gratuito, né, para todos aqui da cidade americana e acaba até se preenchendo rapidamente, muitas outras pessoas interessadas estão aguardando, né? Isso significa um pouco mais de aceitação, né? Isso, eu acredito assim, um pouco mais de aceitação e a divulgação, né? Porque muitas vezes as pessoas assim não têm ideia do que é a Libras, né? O pessoal confunde muito Libras com Braille, sabe? Assim, a gente vê nos lugares, né? E assim, ainda falta muita informação. Eu acredito que agora está se falando mais, está sendo cobrado mais, a gente vê a janelinha de intérprete de Libras na TV, que antigamente não tinha, isso também chama a atenção, né? Então, assim, a gente precisa ter mais esses cursos, porque hoje a gente vê que tem uma procura maior, né? Tem uma procura maior do que antes, e esses cursos, ele deve ser, assim, contínuo, não pode parar. Porque, um exemplo, você oferece o curso, não sei quantas horas é esse curso, né, que você falou, Mário, mas de repente você tem lá um curso primeiro, segundo módulo lá, 30, 40 horas, né, a pessoa começou a aprender, né, depois precisa oferecer outros módulos para aqueles que se identificaram, gostaram e querem prosseguir, né, porque para você ter uma noção básica de Libras, vai te ajudar se você se deparar com algum surdo, né, e for precisar fazer algum atendimento, alguma coisa. Mas o básico não dá para você atuar como um intérprete que vai realmente atender surdo em determinado setor, né, público ou privado, acompanhar uma consulta médica, né, porque assim, até tem uma fala de um surdo que eu coloquei aqui, né, que ele fala assim, ó, quando vou ao médico, preciso que minha mãe me acompanhe para explicar o que estou sentindo. Mas ela não é fluente em Libras, e algumas vezes ela tenta me explicar a fala do médico faltando informações. Então, para realmente você fazer um acompanhamento com o surdo,
tem que ter essa fluência em Libras e tem que ser um profissional qualificado, não é aprender um pouquinho de Libras, né? Então, realmente, como eu disse, eu tenho 22 anos que eu atuo e estou estudando, e tenho que estudar muito ainda, porque dependendo do lugar que eu vou, eu tenho dificuldade, às vezes não tenho sinal, às vezes é uma linguagem técnica que o profissional tem que explicar para a gente, né? Então, assim, são várias situações que a gente, assim, já acompanhou e vê essa dificuldade. Então, quando o surdo vai com alguém da família que sabe só um pouquinho de Libras, ele se sente prejudicado, porque, assim, o médico vai falar com a mãe, com o pai, com o irmão, aí ele vai falar e a família vai passar aquele pouquinho, você entendeu? Não vai conseguir passar a informação num todo para ele, né? Até o outro aqui que falou, meu irmão sempre faz a adesão e resolve meus problemas com a empresa do seguro do meu carro, porque não tem atendimento em Libras. Então, assim, são diversas situações que os surdos, assim, eles estão trabalhando, eles têm as necessidades deles e eles não conseguem porque não tem acessibilidade. Aí eles vão recorrer a quem? Alguém da família que consegue entender ele melhor, ou algum intérprete de Libras que ele conheça e possa auxiliar ele nesse atendimento, né? Então, a questão do curso de Libras que tem que ser oferecido é algo assim que não pode ser oferecido e depois parou. Oferece de novo e para. Tem que ser algo contínuo para que a gente consiga formar mais profissionais, né? E divulgar mais a Libras. Porque mesmo aqueles que vão aprender o básico e não vão prosseguir, vai conseguir em algum momento utilizar aquele conhecimento que teve, mas quem realmente quiser seguir nessa área vai ter que continuar, né? Não tem como, porque senão esquece, é como a Estela falou, eu fiz na PAI, mas eu lembro alguns sinais, o difícil, o aprender, alguns sinais outro que ela consegue lembrar, muita coisa que ela aprendeu, esqueceu, por quê? Porque não tem contato com os surdos no dia a dia, não está inserida na comunidade surda, então se ela deparar com um surdo, ela não vai sentir essa segurança, mesmo que ela fez um básico, né? Então não pode parar, é algo que tem que continuar. Em Americana, eu ministrei curso, né, para os policiais, né, como abordar um surdo, só que foi uma vez, e aí parou. Então, assim, não pode parar. É um trabalho que tem que continuar. Principalmente quem está envolvido na área, né, na área da educação, saúde, é uma preocupação minha, por exemplo, uma dúvida, inclusive, eu acho que de todos que estão nos assistindo também, uma coisa simples, por exemplo, Valquíria, como que faz para um surdo, por exemplo, pedir uma pizza? A internet oferece hoje gratuitamente algum aplicativo, e aí já emendando, você, no início da sua fala, você falou da Central de Libras, né, que tem alguns municípios que já têm implantado, Campinas, São Paulo, e eu sei que em São Paulo, em 2019, se não me engano, ela foi pioneira com esse serviço e teve um contrato assinado, inclusive, com as principais operadoras de telefonia, né, do país, e essas quatro, né, que acho que é a Claro, a Vivo, a TIM e a Oi, né, elas ofereciam o serviço gratuitamente. Então, eu queria saber como funciona mais, se você puder falar um pouco sobre essa central de Libras, e se é possível, por exemplo, através dessa central, acessar os serviços públicos, como, por exemplo, uma marcação de consulta, uma consulta de um processo, alguma coisa assim. Então, alguns municípios têm a CIL, né, que é a Central de Intermediação em Libras, em Campinas tem. Esses intérpretes, eles são concursados pela prefeitura, né? A Americana nunca teve concurso nessa área específica, né? E aí, o que acontece? Os surdos vão até essa central para agendamento, né? De médico, fazer um currículo, em diversos setores públicos onde o surdo precisar, né? E muitos atendimentos são feitos presencialmente, até mesmo online. Mas o que você disse, Mário, né, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né, de São Paulo, em 2019, eles fizeram um contrato com as 4 operadoras, né, a Claro, a Vivo, a Oi e a TIM, de atendimento, né, com intérprete de Libras. A Claro é uma operadora que iniciou antes de ter esse acordo, esse contrato. E aí tem um plano específico para deficiente auditivo, quando ele vai fazer o plano, o pacote, né, com aquela operadora,
ele faz esse plano que é específico para deficiente auditivo, porque ele não usa ligação de voz. Então, ele usa mais torpedo, né, a mensagem e vídeo. E, no caso, ele entra, né, no próprio site da operadora, né, entra clicar em acessibilidade e deficiente auditivo. E aí ele tem os serviços de interpretação em Libras, né? Como você disse, para solicitar uma pizza, alguma coisa, tem locais que tem pelo WhatsApp, se o surdo conseguir escrever, ele vai mandar essa mensagem, né? Mas tem surdos que não conseguem, ele conseguiria fazer por vídeo, né? Ter esse atendimento por vídeo. E tem também a ICOM, só que a ICOM ela é uma empresa que presta esse serviço e tem parceria com alguns municípios e algumas empresas, tá? Mas assim, aí o surdo tem esse aplicativo no celular, só que, vamos supor, consulta médica já não aceita os serviços da ICOM. Não aceita, então assim, é difícil o médico que aceita a chamada por vídeo. No momento bem crítico da Covid, eu fiz vários atendimentos por vídeo, porque como é que eu vou, se a pessoa está com suspeita de Covid, eu vou presencial fazer a interpretação. Então, assim, os testes, teve vários que teve que fazer por vídeo e teve vários negados, que, tipo assim, não queria aceitar. Então, a gente escrevia um texto, mandava no celular do surdo, falava, você chega lá e mostra esse texto, para eles aceitarem você me chamar por vídeo para fazer o atendimento. Né? Então, é bem recente esse de São Paulo, que é 2019. Eu não sei se está acontecendo só na capital ou se estende para os municípios. Acho que eu teria que estar até perguntando na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, a gente conseguir ter essas informações, porque é bem recente. Tá? Mas já as 4 operadoras já estão com esse serviço disponível com interpretação em Libras. Que, inclusive, foi um regulamento geral de acessibilidade estabelecido pela Anatel. E é regulamentado e fiscalizado pela Anatel. Então, assim, se não houver cumprimento, pode haver denúncias, inclusive via Anatel? Sim. Sim, e é aí que eu falo que a gente precisa ter a informação, orientar o surdo sobre os direitos que eles têm e aonde reclamar, porque muitas vezes eles não sabem para onde reclamar. Então, assim, o que cabe ao poder público saber onde reclamar, o que cabe, né, ao poder privado, aonde reclamar, onde que é essa fiscalização, como fazer, porque enquanto a gente ficar dando um jeitinho e o intérprete vai e acompanha e não está cutucando, como que eu digo, né? Falando, eu falo assim, que é como aquele jogo de 7 erros. Vamos tentar descobrir onde está o erro? É aqui, aqui, aqui. Então, a gente tem que ir, sabe, no lugar certo. Reclamar no lugar certo. Porque, para parar com essa questão de favorzinho. Porque, que nem eu sou intérprete de Libras. Quando eu iniciei, o trabalho de intérprete de Libras era visto como um dom de Deus, que maravilha. Você é um anjo que caiu do céu para ajudar o surdo. Se não fosse você, né, um bom samaritano. Não é. Nós não estamos aqui para fazer favor para o surdo, né? Os intérpretes é o profissional. Tem que ser valorizado, tem que ser valorizado. Os surdos têm que cobrar, né? Tem que saber onde cobrar. Muitas vezes os surdos vêm e reclamam assim, colocaram um intérprete lá que só faz soletração, não sabe Libras. Espera aí, vamos reclamar. Porque você precisa do serviço de um intérprete qualificado. Não é fazer de qualquer jeito. Né? Então, assim, nós não estamos aqui para fazer as coisas de qualquer jeito. Então, tem que realmente ser cobrado, ir no lugar certo, reclamar, baseado na lei. Olha, é lei, é direito. Porque, infelizmente, assim, a gente vê que assim, avançou bastante, mas ainda tem muitos lugares que não tem acessibilidade. E mesmo a gente indo junto com o surdo, a gente vê que ainda há uma certa resistência, né? O Enem foi uma grande conquista. O Enem, os surdos agora têm a prova em Libras, né? Antes que não tinha. Então, assim, foi uma luta para conseguir que contratasse um intérprete. Depois,
O intérprete não pode interpretar porque está passando resposta, sabe? Então, assim, aí o surdo fica assim, então eu tenho um intérprete, mas o intérprete não pode interpretar, e aí? O que eu faço? Né? Então, hoje o Enem, ele, na hora de fazer a inscrição, ele coloca que ele precisa da prova em vídeo, a prova dele vem em vídeo. Tem um intérprete auxiliar ali naquele momento de comunicação, ali na hora, mas a prova dele em vídeo. No Detran, para tirar CNH, quantas vezes eu acompanhei surdos para tirar CNH, alguns lugares deixam entrar intérprete, outros não, surdo reprovando e só perdendo dinheiro. Hoje não, hoje tem no Detran do Estado de São Paulo, ele coloca lá que ele é surdo, que precisa da prova em vídeo. A intérprete do Detran vai ter um horário, em vez de 40 minutos, ele tem 2 horas para fazer a prova, e a prova é em vídeo, em Libras. Não é em português. Então, assim, tem muitos surdos que ainda não sabem desse direito que ele tem. Tem autoescola que não sabe ainda desse processo. Aí você fala, como? Como que não sabe? Peraí, faz tempo já que conseguiu isso. Aí a gente tem que estar orientando e falando, e muitas vezes fala assim, não, mas não é assim. Não, é assim sim. Né? Às vezes médico que eles vão fazer o exame e fala, mas surdo pode dirigir? Lógico, surdo pode dirigir. Né? Então, uma coisa que essa semana aconteceu comigo, um surdo que tirou carta B e ele queria colocar a categoria A. E aí eu liguei tudo, a moça da autoescola falou assim, mas ele é surdo, não pode tirar a carta de moto. Eu falei, pode, ele pode tirar a A e a B. A C, a B, a E, por enquanto não pode, até aprovar, mas a A e a B ele pode. Mas é muito perigoso, ele não escuta. Eu falei, então, mas é perigoso para qualquer pessoa. Eu tirei só de carro, porque eu tenho pavor de moto, não quero moto, mas o surdo tem o direito, se ele quer tirar de moto, não é porque ele não escuta, porque assim, os surdos dirigem muito bem, eles têm uma percepção visual muito melhor do que a nossa, né? Então, assim, é um direito dele, e muitas vezes você tem que ficar, sabe, explicando e falando de novo e reafirmando, né, para você conseguir, sabe, mostrar para a pessoa que não, que é um direito, que ele pode. Agora, imagine, Valquíria, a angústia deles, né, porque se você ficar um momento sem poder falar, se expressar, né, e precisa, você, né, cria aquela ansiedade, imagine a dele, né, quando precisa falar algo e não, né, não se comunicar, né, e a pessoa do outro lado não está entendendo, né, então muitas vezes as pessoas falam, mas o pessoal da comunidade surda são muito irritados, né, mas exatamente isso, porque querem se expressar, né, e a pessoa do outro lado não está entendendo, né. Sim. Eu trabalhei numa fábrica em Campinas e era da área de RH e tinha uma área de produção que era só de surdo, mas eles se comunicavam o tempo todo e a produção deles era bem superior e mais rápido, mesmo eles ali o tempo todo interagindo entre eles. E aquilo era fascinante ver, falando, como é que pode entender, né, em Libras, lembro, naquela época, era menina ainda, então faz tempo, né? E ele já se saiu na frente, né? Então, olha a importância de tudo isso que você está falando para a gente nessa tarde, né? E nos faz refletir, né? Da importância, principalmente quando nós estamos inseridos realmente na área de saúde, na área de comunicação, né? Na área de fazer essa entrada aí, né? Muito bom mesmo. Sim, é porque a gente precisa ver o potencial que os surdos têm, né? Porque muitas vezes a gente vê eles assim, como se eles não tivessem potencial, né? A gente, sim, eles têm as dificuldades, os desafios, tem, mas o potencial que eles têm, né? Então, por isso que eu falo, a luta é para que eles tenham direito como ouvinte. E a comunicação, gente, é tudo, é tudo. Então, assim, muitas vezes pela falta de comunicação é o desentendimento dentro da família, por uma falta de comunicação é um erro até numa medicação, né, que vai no médico, por uma falta de comunicação, eu falo assim, são diversas situações. Se a gente for falar, né, do dia a dia, o quanto a gente vê, assim, ó, recentemente uma surda foi fazer um boletim de ocorrência
de violência doméstica, ela ficou 5 horas esperando até conseguir um intérprete, e eu que fui fazer essa interpretação, mas assim, fui voluntária, só que não tá certo isso, você entendeu? Eu fui pela situação, mas não tá certo, o surdo tem que chegar no local e ser atendido, né? É direito. Então, a gente precisa pegar como exemplo em alguns municípios que está um pouco mais avançado, de que forma que foi implantado, é a central de intérprete de Libras, é a capacitação, envolver as outras secretarias, que nem em Campinas, porque eu sou de Americana, nasci em Americana, amo Americana, e eu saí de Americana, porque eu passei no concurso em Campinas, estou em Campinas, mas eu penso em Americana, eu penso nos surdos de Americana. Você entendeu? Quanta coisa que falta, que precisa, né? Teatro acessível, que a gente vê aqui em Campinas, que tem, não são todos, mas alguns têm. Americana, eu falo assim, gente, né? Então, assim, a central de Libras, que quando alguns surdos, né, daqui procuram, eu falo assim, não, tem a central, vai lá que eles vão te ajudar, né? Porque nós estamos na área da educação. E dentro da área da educação também, eu falo, nossa, aqui tem professor bilíngue, tem intérprete de Libras, instrutor surdo, e Americana, né? Na pandemia, que tinha o contrato, a prefeitura tinha um contrato com a AME, que atendia os alunos surdos, né? Aí na pandemia, fechou esse contrato, os alunos surdos que estão no município, né, na escola municipal, ficou sem intérprete, sem atendimento, nada. E aí, como que fez? Né? Essas famílias deram conta, então os surdos ele está sendo prejudicado. Então eu sempre falo assim, a gente luta pelos surdos porque eles são prejudicados por essa falta de comunicação, essa falta de acessibilidade. É diferente o estabelecimento que precisa pôr a rampa, um elevador, ele pôs e está ali. Agora a acessibilidade para o surdo é constante, a comunicação não tem como fixar e tá ali, não tem como. Então, tem que batalhar para isso, né? Valquíria, acho que é aí que eu vejo a importância, inclusive, do nosso Conselho da Pessoa com Deficiência, no sentido de buscar, juntamente, né, com o município, buscar até parcerias com o Estado, com o governo federal, para estar trazendo melhorias nesse sentido. E já te convido, faço aqui um convite para que você, como moradora de Americana, preocupadíssima com a situação em Americana, participe conosco do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, será muito bem-vinda, tá bom? E eu queria fazer mais uma pergunta, tá. Talvez uma das últimas, porque já vamos partir para o encerramento, em relação à classificação de surdez. Existe uma classificação, por exemplo, o deficiente auditivo, ele passa a ser surdo a partir de quanto? Existe uma classificação nesse sentido? Moderada, alta? Como que funciona? Sim, o grau, né, da surdez, ela é leve, moderada, severa e profunda, né? E dentro da legislação, eu não vou saber te falar aqui, né, porque é mais da área da fonoaudiologia, quando ele se enquadra como deficiente auditivo, né, que ele é considerado deficiente auditivo, para laudo, para contratação em cotas, essas situações, né, mas são 4, então, leve, moderada, severa e profunda, né. A maioria das pessoas que nasceram surdo é severa e profunda. E leve moderada, a maioria são pessoas que nasceu ouvinte e perdeu a audição. Né? Ou já nasceu com a perda de audição. E é o que eu falo, então, alguns usam o aparelho, alguns conseguem falar, outros não, né? Outros é só Libras, alguns conseguem fazer leitura labial, tem oralidade, então, assim, isso varia muito, né? Que é a diversidade que eu falo dentro da comunidade surda, tá? Mas são os 4 graus, e aí, a nível de classificação, assim, enquadra como deficiente auditivo ou não, eu precisava ver na lei quantos decibéis que enquadra já como deficiente auditivo perante lei, assim, de direitos, né, como pessoa com deficiência. Obrigado,
Cadê a Estela? Estela, mais alguma pergunta para a Valquíria? Não? Eu só gostaria aqui de registrar mais uma vez, né, e estar agradecendo ao intérprete Murilo, o Murilo Gabriel Piveta Rodrigues, de 14 anos, que está sendo nosso intérprete até agora, sozinho, há mais de 1 hora. Muito obrigado pelo esforço, né? Não é fácil, né, Valquíria? Você que é intérprete, qual que é o tempo razoável para você estar em atuação, para não se cansar? Qual que é o máximo? No máximo 30 minutos. No caso, a outra live que eu e o Murilo interpretamos, a gente revezou de meia hora, né? Porque era 1 hora. Então, assim, 30 minutos. 1 hora, ele sozinho já é muito puxado. Então, a gente sempre coloca, se é 1 hora, ter 2 intérpretes já. Se é 30 minutos, 40 minutos, dá para ficar tranquilo. Em sala de aula, isso não acontece, né? Então, o intérprete está lá interpretando, mas como tem atividades, né, que o professor está passando, então tem alguns momentos que o intérprete não está interpretando, mas se o professor ficar lá 2, 3 horas falando de um intérprete só, é muito cansativo, mentalmente e fisicamente. Você sai com dor no braço, né, nas mãos, e mentalmente, assim, muito, muito cansativo, porque não é fácil, você tem que entender o que está sendo falado, passar como é que eu vou passar isso em Libras, pensando em Libras, para que o surdo consiga entender. Não é fácil, é bem, bem difícil. Inclusive, assim, até foi um erro um pouquinho da nossa parte, de não passar um pouco do que vai ser falado para o Murilo. Isso é muito importante. Os intérpretes, eu falo que não é um botãozinho que você aperta e sai, né, fazendo Libras, não. Então, a gente precisa ter o material, o que vai ser falado. Isso ajuda muito para o intérprete se preparar e poder fazer uma boa interpretação. Então, mais uma vez, reforçando, muito obrigado, Murilo. Você foi um guerreiro hoje, porque você não teve nenhuma dessa informação e está dando conta do recado. Obrigado mesmo, tá? Só mais uma perguntinha, Estela. Eu sei que está encerrando o tempo, mas eu queria saber a questão da profissão de intérprete de Libras. Ela é reconhecida hoje, né? Ela já é reconhecida como profissão. Existe um piso salarial, existe uma tabela de preços, alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, a gente vai organizar a nossa próxima live no mês que vem. O Murilo não vai ter condições de estar nos acompanhando, ou a gente precisa contratar alguém para estar dividindo com ele. Qual que é? Existe uma tabela de preços, uma piso salarial? Como funciona? Sim, assim, varia bastante, né, a tabela de preço. A gente tem a Febrapios, que tem uma tabela de preço, que às vezes a gente acompanha, mas às vezes não dá para fazer aquele valor, aí é negociável, né? Então, um exemplo, 100, 120 a hora, 80 a hora, que é o que é pago, assim, um valor, né, por hora. Né? Então, tudo depende, se é vídeo, se vai ser gravado o vídeo, se é uma live, se é uma palestra, entendeu? E o tempo, se vai precisar de 1 ou 2 intérpretes, se for o dia todo, é 3 intérpretes, 4 às vezes, depende muito do evento, né? Então, assim, a gente faz alguns trabalhos voluntários, sim, mas nem todos... Né, nem todos a gente consegue fazer esse trabalho voluntário. Então, assim, eu mesmo falo, já foi a época que o intérprete era visto como voluntário, é uma profissão. Então, a gente tem que valorizar essa profissão. Né, e sem contar que não é fácil achar, sabe? Murilo está aí, se precisasse de uma outra pessoa para ajudar o Murilo, é bem difícil conseguir. Não é simples, não é fácil conseguir. Né? Voluntário é mais difícil. A maioria cobra por hora. Obrigado. Estela, mais alguma coisa? Sim, isso que a Valquíria falou, realmente, até gostaria novamente de agradecer você, porque quando eu te procurei para fazer esse trabalho para a gente voluntário, você aceitou de pronto, né? Então, muito obrigada, e realmente é difícil mesmo. E nós temos que valorizar, porque, como você falou, né? Precisa estudar, né?
ter essa energia aí para poder fazer. E eu aproveito o momento para te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que você ter falado para a gente aqui, né? Foi muito bom, com certeza a gente vai refletir até para coisas em Americana e onde estivermos, né? Cobrar isso, cobrar Libras em evento, em palestras, né? E isso com certeza eu vou fazer, né? Já vai ótimo, porque é o que a gente precisa, de pessoas ajudando a cobrar, entendeu? A cobrar precisa ter, sabe? Porque assim, é o que está faltando. É o que está faltando. Você sabe, Valquíria, que depois eu sou nova no conselho, né? Mas uma gratidão eterna pelo universo por ter conseguido, porque a gente tem um outro olhar agora para tudo, né? Às vezes você, ao caminhar em outra cidade, algumas vias públicas, eu estou sempre com o olhar, né, do que está acontecendo, do que pode, né? E agora de Libras mais do que nunca, né? Vou estar fazendo com certeza. Você vai ouvir eu falar. A Estela está cobrando mesmo. Agora, o Murilo, você é uma graça. Parabéns. Viu? Parabéns. 14 anos você já está assim, imagina a hora que você tiver a minha idade, né? Não fala. Parabéns, viu? Obrigada mesmo. E assim, agradecer mais uma vez você, a todos que estão aqui, né? A CIA por nos dar essa oportunidade também de parceria, né? Em estar divulgando o nosso trabalho, né? Eu já estou falando do nosso trabalho, você está vendo como eu estou metida já, né? Do conselho, né? E o Mário, que é nosso anjo da guarda, que corre dali, corre daqui e ajuda a acontecer, né? É isso. Estela, eu gostaria agora de finalizando também, agradecer a você, que é coordenadora da nossa comissão de eventos, lá do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Está registrando aqui a presença da Mari, ela está quietinha, ela é presidente do nosso conselho, ela infelizmente, ela caiu da cadeira ontem, né? Ela é cadeirante, ela caiu da cadeira, ela se machucou um pouco, então ela pediu para ficar quietinha hoje, que ela não ia se manifestar muito, tá? Então, assim, melhoras para a Mari, espero que ela se recupere rápido, que é uma peça fundamental no nosso conselho, e é através dela que nós estaremos juntos, né, Estela? Buscando melhorias aí para o município, assim como a Estela vai cobrar isso da CIA, enquanto associação comercial, enquanto representante lá do Conselho, eu também me comprometo aqui, enquanto representante da Secretaria de Saúde no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, estarei levando também as demandas aqui do município, que a gente vai apontando nessas nossas lives, para a Secretaria, para que a gente busque juntos, né, uma solução. A gente precisa buscar parceria com o governo federal, isso é muito importante. A gente teve recentemente 2 ambulâncias adaptadas que vieram para municípios, graças a essa parceria com o governo do estado. A gente teve o próprio curso de Libras, que eu já citei aqui. Então, assim, é importante, a importância do conselho no município é para isso. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu, assim como a Estela, tenho muito prazer em fazer parte desse conselho. E o que eu puder fazer para trazer melhorias tanto para a comunidade surda, como para a pessoa com deficiência de um modo geral, estarei fazendo. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e amém. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Murilo. Tchau, obrigado.